Olá pessoal, iniciando aqui a nossa série de análise de circuitos, hoje eu vou estar demonstrando para vocês o conceito de divisor de tensão, que consiste no quê? O nome deixa bem claro isso, né? É eu ter uma divisão de potenciais entre as minhas cargas que são alimentadas por uma fonte geradora. Ou seja, qual é a principal característica de um circuito divisor de tensão? É um circuito que tem uma malha única e é um circuito que eu não tenho ramificação de corrente, ou seja, a minha fonte de tensão, a tensão total do meu circuito será distribuída entre as minhas cargas, será dividida entre as minhas cargas. E o nosso objetivo é fazer o quê? O cálculo de tensão sobre esses dispositivos aqui. No caso, eu estou usando uma fonte e dois resistores comuns, tá? Convencionais. Mas esse conceito aqui também pode ser aplicado em corrente alternada, também pode ser aplicado com circuitos que tenha componentes capacitivos, componentes indutivos, é claro, fazendo a devida correção de seus vetores. Mas como a gente está em análise de corrente contínua, é um caso mais simples de estar demonstrando para vocês. O que nós temos nesse circuito aqui? Como eu disse, é um circuito que tem uma malha só, ou seja, quando a minha fonte de tensão for ligada, ela vai gerar uma corrente I. Essa corrente, como não tem uma ramificação do meu circuito, ela percorrerá toda essa malha aqui e retornará para a fonte de tensão. Ou seja, ela passará por todos os meus resistores e voltará para a minha fonte. E o que nós temos que estar fazendo agora? Análise de tensão desse circuito. E como que nós fazemos análise de tensão em circuitos de corrente contínua? Nós usamos o que? A lei de Kirchhoff para tensões, a segunda lei de Kirchhoff. Ou seja, quando eu tenho uma corrente passando por uma carga, essa carga gera uma queda de potencial, uma queda de tensão. Nesse caso aqui eu vou estar chamando de VR1. Aqui também, quando passa uma corrente por essa carga aqui, eu tenho uma queda de tensão VR2. A minha fonte geradora ela já tem uma queda de tensão quando ela é energizada, ou seja, tem uma queda de tensão que eu vou estar chamando de V. Tá, mas a gente já fez o quê? Análise de tensões das minhas cargas e como a minha corrente se comporta nesse circuito. O que nós precisamos estar fazendo aqui? Para estar escrevendo a lei de Kirchhoff, eu preciso saber como se comportam os bipolos, qual é o lado positivo, o lado negativo de cada carga que eu estou trabalhando. Na fonte é simples, por onde sai a corrente eu tenho o bipolo positivo, então aqui é o negativo. Aqui, a entrada desse resistor é a entrada de maior potencial, ou seja, isso aqui é, a entrada, o meu bipolo positivo e aqui é negativo. E como essa corrente passa por aqui também, aqui é o ponto positivo e negativo. E como que eu vou estar escrevendo a minha lei de Kirchhoff para tensão? A soma das minhas tensões dentro de uma malha tem que ser anular, tem que ser igual a zero. E como que eu escrevo isso aqui? Eu vou analisar o caminho da minha corrente, começando por aqui, ó, por esse resistor. A corrente entra no resistor, ou seja, o resistor é positivo, ou seja, fica a mais a tensão, a queda de potencial desse resistor, aí a corrente desce por aqui e o que ela entra? No mais, então mais a tensão, queda de tensão desse outro resistor, aí ela vem por aqui, ela entra no menos da minha fonte de tensão, ou seja, menos V é igual a zero. Ou o que eu posso estar escrevendo? Uma maneira mais simples também. A minha fonte de tensão tem que ser igual ao quê? As somas de tensões das minhas duas cargas, VR1 mais VR2. Ou seja, eu só praticamente isolei a queda, minha fonte de tensão nesse circuito aqui. E por que eu fiz isso aqui? Agora, presta atenção, eu vou estar desmembrando as minhas cargas aqui. Nós sabemos o que? A lei de Ohm, eu vou escrever aqui no canto, é o que? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Eu posso escrever de três maneiras isso, né? De acordo com o nosso triângulo da lei de Ohm, né? E eu vou estar reescrevendo aqui sobre essas quedas de tensões aqui. Como é que fica a queda de tensão VR1? Fica uma corrente que eu chamei de I, vezes o quê? Qual que é a resistência? R1, mais a mesma corrente I, que é um circuito em série, vezes o meu R2. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar isolando o meu I, botando ele em evidência nesse circuito aqui. Como é que fica? I é igual ao quê? R1 mais R2. Botei um I em evidência aqui. O que eu vou estar fazendo agora? Vou estar isolando a minha corrente I. Como é que fica aqui? A minha corrente I é o quê? V, que divide a soma das minhas resistências. Ou seja, V igual a R1 mais R2.
Essa equação aqui eu vou chamar ela de 1, tá? Por que eu estou fazendo isso? Agora eu vou escrever a lei de Ohm para cada carga aqui. Por exemplo, eu tenho a carga aqui VR1. Eu falei para ela que a carga, a tensão é o quê? A corrente vezes a resistência que ele está passando. No caso, R1. VR1 igual a I vezes R1. Mas o que, que é I? O I não é a corrente total do meu circuito? Ou seja, se eu quero escrever VR1, eu posso estar escrevendo dessa maneira aqui. I é toda essa fórmula 1 aqui, ou seja, é o que? V dividido por R1 mais R2 vezes R1. Se eu quero ajeitar a minha fórmula aqui, a tensão VR1 é o quê? É o resistor que eu quero analisar, vezes o V, dividido por R1 mais R2, a soma das minhas resistências. Ou seja, analisando essa fórmula aqui, repetindo o que eu falei, se eu quero a tensão, calcular a tensão nesse dispositivo aqui, o resistor 1, é simples. Eu pego a resistência dele, multiplico pela tensão total do meu circuito, que é a tensão do meu gerador, e divido pela soma das resistências totais do meu circuito. Se tivesse mais resistores, seria R1 mais R2 mais o número de resistores que você está analisando. E como se eu quero achar a tensão VR2, como que eu analiso isso? É de maneira análoga a R1, ou seja, é a resistência que eu quero analisar, vezes a tensão da fonte, dividido por R1 mais R2. Assim eu calculo de forma isolada as tensões em cada dispositivo que eu estou no meu circuito aqui. Uma vantagem de cálculo de divisor de tensão é que eu não preciso ficar calculando a corrente do circuito para estar achando a tensão de cada resistor. Repare que é uma fórmula que independe da corrente. Eu não preciso estar calculando a corrente total para estar fazendo isso. Isso é uma das vantagens de estar usando esse conceito de divisor de tensão. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? E se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem no campo de comentários. Obrigado.